Olá, educandos e famílias da Rede Municipal de Educação de Goiânia. Eu sou o professor Beto. Tudo bem com vocês? Olá, eu sou a professora Isabel. Eu e o Probeto estamos aqui para fazer um comunicado importante para todos vocês e tem a ver com a nova programação do Conexão Escola TV. É isso mesmo, pessoal. Nossa programação mudou. Agora, de segunda a quinta-feira, nesse mesmo horário, teremos um tempinho reservado para todos os educandos do ciclo da adolescência da Rede Municipal de Educação de Goiânia. E na sexta-feira, nosso horário é reservado para as crianças e famílias da educação infantil. É isso mesmo. Mas vocês devem estar se perguntando, quais turmas, séries, fazem parte do ciclo da adolescência? Calma que eu já vou explicar. Gente, o ciclo da adolescência se refere às séries finais do ensino fundamental, de sexto ao nono ano. Na Rede Municipal de Educação de Goiânia, chamamos de agrupamentos. Portanto, o agrupamento F se refere ao sexto ano. O agrupamento G se refere ao sétimo ano. O agrupamento H se refere ao oitavo ano. O agrupamento I se refere ao nono ano. Sendo assim, teremos 2 videoaulas por dia nesse mesmo horário para todas essas turmas. Veja só, toda segunda-feira as videoaulas serão para o sexto ano, agrupamento F. Toda terça-feira as videoaulas serão para o sétimo ano, agrupamento G. Toda quarta-feira as videoaulas serão para o oitavo ano, agrupamento H. Toda quinta-feira as videoaulas serão para o nono ano, agrupamento I. Mas, Pro Isabel, e a programação da educação infantil? Então, Proveto, a programação da educação infantil terá a sexta-feira reservada e está voltada às crianças de até 5 anos e 11 meses e suas famílias. É isso mesmo, Pro Isabel. Agora, conta para o pessoal de casa como encontrar o horário dessa nova programação. Ah, só se for agora, né? Gente, olha só, para ter acesso ao horário do mês, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui, na sua tela. Ou digitar o código que aparece no navegador do seu celular. É isso mesmo, Pro Isabel. Os horários também estarão disponíveis nas instituições educacionais da Rede Municipal de Educação de Goiânia e no nosso portal, que é sme.goiania.gov.br. Bom, agora eu e a Pro Isabel nos despedimos de vocês, chamando a equipe de professores da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Com vocês, os nossos professores que estarão aqui na telinha de segunda a quinta-feira. Eu e o Probeto estaremos aqui todas as sextas-feiras com as propostas para a educação infantil. Você não pode perder. Olá, eu sou o professor Marlon Santos, da Escola Municipal de Tempo Integral Mônica de Castro Carneiro, e estarei aqui no Conexão Escola TV com videoaulas do componente curricular de língua portuguesa para todo o ciclo da adolescência, isto é, de sexto a nono ano. Conto com você! Olá, eu sou o professor Bruno Silvestre, trabalho na Escola Municipal Jesuína de Abreu. Vou estar junto com vocês aqui no Conexão Escola TV com o componente curricular de matemática, trabalhando no ciclo da adolescência de sexto ao nono ano. Espero você, hein? Até lá! Olá, eu sou o professor Bruno Silvestre, sou professor de matemática e hoje aqui com vocês, do sexto ano, nós vamos estudar sobre números naturais, a sua estrutura e a sua função social. Dentro disso, nós vamos conhecer as origens dos números, compreendendo a sua função social, ou seja, o contexto numérico que vivenciamos, percebendo as diferentes funções que os números têm. Identificar a estrutura e a base decimal de organização dos números nas suas ordens e nas suas classes. Posicionar os números na reta numérica. Vamos lá então começar. Alguém aí de casa já parou para pensar de onde surgiram os números? Quem foi que pensou nos números e nessa organização? Para a gente pensar um pouquinho sobre essa história, nós temos que remontar a muito tempo atrás, né? Nós vamos lá no período que o homem habitavam as cavernas, certo?
Quando o homem deixa de ser nômade e começa a viver em conjunto com outras pessoas, esse homem começa a ter necessidades de vida. Um exemplo, ele começa a domesticar animais, ele começa a ter as suas criações, ele precisa contabilizar os seus números de filhos, quantidade de comida, né? Então, os números nascem para poder quantificar algumas coisas. Então, a função do número, quando ele surge, é para registrar algumas quantidades. Olha só um bom exemplo. Aqui nós temos uma pintura rupestre, certo? Nessa pintura rupestre, se a gente olhar bem atentamente, nós temos aí alguns caçadores, né, representando a caça. E os homens pré-históricos, eles registravam os números por meio de riscos que eram feitos nessas cavernas. Cada risco correspondia a uma unidade. Então, a primeira forma de registro que a gente conhece dos números são esses risquinhos. Então, olha só, o número já foi simplesmente um risquinho. Outra forma de registrar quantidades era fazer riscos não nas cavernas, fazer riscos em ossos, né? Que os ossos tinham uma durabilidade e você podia locomover com ele. Uma outra forma bastante utilizada também era fazer contagem com pedrinhas. Inclusive, tem uma história muito bacana aqui. Os povos sumérios que habitavam a antiga região da Mesopotâmia, entre o rio Tigre e Eufrates, eles tinham um modo muito peculiar de fazer as suas contagens. Eles faziam pequenos cones de argila. Esses pequenos cones de argila, eles registravam as quantidades desse povo. Olha só que interessante, eles faziam inclusive um saquinho de argila e colocavam todas essas quantidades de cones dentro do saquinho e depois eles registravam no saquinho por fora as quantidades. E aí, uma mente brilhante um dia percebeu que não era necessário colocar nada dentro do saquinho. Simplesmente fazer registros de fora a quantidade que se tinha lá dentro. Não era necessário colocar nada lá dentro, simplesmente um tablete de argila já era super necessário já para registrar essas quantidades. Vamos chegar até agora no nosso sistema de numeração utilizado hoje, que é o sistema indo-arábico. Diversas sociedades organizaram uma representação simbólica para os números. Os povos egípcios criaram o seu próprio modo de organização. A civilização romana, que eu tenho certeza que você já estudou sobre os algarismos romanos, também teve a sua própria forma de organização numérica. Os povos maias, que são os povos aqui bem pertinho de nós, né, também tinham o seu próprio sistema de numeração. Mas hoje a gente utiliza não o sistema de numeração maia, não o sistema de numeração romano. Aliás, os números romanos a gente até utiliza para compor datas, alguns séculos dos relógios também, né? Mas o mais utilizado hoje, inclusive no mundo inteiro, é esse sistema de numeração, que é o sistema de numeração indo-arábico. Esse sistema de numeração, a história dele é bastante interessante. Os povos que criaram esse sistema de numeração são os povos que habitavam a região do rio Indo, onde atualmente se localiza ali a região onde está o Paquistão. Só que esse nome, o nome desse sistema de numeração, recebe o nome indo-arábico, porque foram os povos árabes, por meio das suas rotas e transações comerciais, faziam a divulgação e propagação desse sistema numérico, que ganhou logo a confiança de todos e todo mundo queria usar ele. Esse sistema é muito importante, porque esse sistema ele tem valor posicional, ele tem um símbolo, que foi, esses povos foram um dos primeiros povos que perceberam a origem do zero e a importância de ter um número que representasse nenhuma quantidade ou a falta de uma quantidade, né? Então, ele é um sistema de numeração importante porque ele tem o número zero e a partir do número zero eu tenho outros 9 símbolos. Com o zero, 10 símbolos. Os símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 10 símbolos. Por meio desses 10 símbolos, nós conseguimos montar qualquer número, desde um número muito grande até um número muito pequenininho. Vamos ver então. Então, a história dos números, elas surgem e estão associadas às necessidades que o homem teve de registrar as suas quantidades. Com a evolução da própria humanidade e da sociedade,
nós atribuímos algumas outras funções sociais para o número. Entre elas, nós temos o número como contagem, nós temos o número como ordem, nós temos o número como medidas e nós temos os números como código. Vamos observar cada uma delas. Os números como contagem, utilizada para registrar e numerar quantidades diversas. Nós temos também os números como medida, quando a gente precisa mensurar, medir alguma coisa, né? Nós podemos medir as coisas utilizando os números, nós podemos medir medidas lineares, que podem ser quilômetros, metros, centímetros. Nós podemos medir massa e capacidade com gramas, quilogramas, toneladas, litros, mililitros. Nós podemos medir o tempo. O tempo a gente pode medir em dias, meses, anos. E nós também podemos medir temperatura. Por exemplo, aqui na nossa unidade de medida, com graus Celsius. Nós temos os números que representam códigos. E olha, esse é o mais utilizado nos dias de hoje. Os códigos representam um conjunto numérico capaz de caracterizar algo de importante para as pessoas, como números de telefone, senhas bancárias, registros de pessoas, que nós brasileiros utilizamos muito, que é o cadastro de pessoas físicas, o CPF, o nosso RG, entre outros códigos. Os números também podem representar ordem. Por exemplo, quando você chegava na sua sala de aula, o primeiro, o segundo, o terceiro, que indicam uma ordenação. Aqui nesse parágrafo, a gente vai ver um exemplo bem interessante da aplicação das funções sociais que o número pode exercer. Veja só. Quinta-feira era o 5º dia útil do mês. O professor foi até uma agência bancária receber o seu pagamento. Chegando ao banco, a atendente lhe entregou uma senha A28, para que fosse chamado ao caixa. Ele sacou R$ 1.100. Ficou muito satisfeito, pois agora poderia comprar o seu sapato de número 40, pois o que ele tinha estava muito velho. Repare só nesses números em negrito. 5º representa ordem. A28 é uma senha, é um código numérico. 1.100 representa o registro da quantidade que foi sacado o dinheiro. E o número 40 indica ordem. Aqui nós conseguimos aliar e estruturar as 4 funções sociais do número. O número se estrutura em classes e ordens. Vamos analisar, por exemplo, o número 1.234.635. Na primeira classe, nós temos 3 ordens, que são a classe das unidades simples. Na segunda classe, nós temos a classe dos milhares. E na terceira classe, nós temos a classe dos milhões. E isso continua. Só que aqui no 6º ano, nós vamos chegar até a classe dos milhões. Na primeira ordem, nós temos a unidade, ocupada pelo número 5. Nós temos a segunda ordem, que é a dezena, ocupada pelo número 3. Nós temos a terceira ordem, ocupada pela centena, que é o número 6. Nós temos a quarta ordem, ocupada pela unidade de milhar. Nós temos a quinta ordem, ocupada pela dezena de milhar, 3. Nós temos a sexta ordem, ocupada pela centena de milhar, 2. E, por fim, nós temos a sétima ordem, ocupada pela unidade de milhão, 1. Esse número pode ser decomposto. O 5 em 5, que é a própria unidade. O 3 em 30, que representa a dezena. O 6 em 600, que representa a centena. O 4 em 4.000, que representa a unidade de milhar. O 3 em 30.000, representando a dezena de milhar. O 2 representando 200.000, pela centena de milhar. E o 1 milhão, representando a unidade de milhão. Compondo esse número em somas, nós temos o número 1.234.635. Os números também podem ser postos na reta numérica. Aqui nós temos uma reta numérica, começando do 0 e indo até o infinito. Só que aqui eu coloquei até o 6 para caber na nossa tela, né? Os números na reta numérica, eles podem estar nesta ordem, como foi apresentado aqui, desse jeito,
ou pode estar em outras ordens, começando ou não com o 0. Vamos ver um exemplo para ver se você aí de casa está esperto e prestando atenção na aula. Esse exemplo aqui, nós temos na reta numérica um conjunto de números, começando com o 0, 2, 4, 6, um número um número desconhecido, o número 10 e o número 12. Vamos pensar um pouco. Essa reta, ela está tendo um intervalo de quanto em quanto? Se você parar para pensar um pouquinho, você vai observar que ela está no intervalo de 2 em 2. Então, 0 mais 2, 2 mais 2, 4 mais 2, 6. E o número A, então, tem que ser o número 8, porque 6 mais 2, 8. Então, esse número A representa o número 8. Outro exemplo de reta numérica é este daqui. 0, 5, 10, 15, um número desconhecido A, 25 e 30. Vamos pensar um pouco. Qual que é o segredo que está por trás dessa reta numérica, né? Se você pensar um pouquinho, você já descobriu. Ela está andando, caminhando de 5 em 5. Então, após o número 15, representando a letra A, nós temos o número 20. Revisão da aula de hoje. Hoje nós estudamos sobre a história dos números, estudamos sobre a função social dos números naturais, que podem ser representados por código, contagem, ordem e medidas. Vimos como se estruturam os números decimais na base decimal, com as suas ordens e com as suas classes, e percebemos os números naturais na reta numérica. Agora é com você! Acesse o portal Conexão Escola, faça os exercícios, tirem suas dúvidas e até mais! Até a próxima aula!